Oi, galerinha. Dando sequência, então, ao estudo dos nossos gêneros textuais acadêmicos, vou apresentar para vocês agora a resenha, que, grosso modo, eu acho que também todo mundo já fez resenha alguma vez na vida, mas agora a gente vai ver ela à luz da academia. Então, nós temos aí, de acordo tanto com a Marivalde Moacir Francelin, quanto com a Magna Campos, algumas definições. E eu gostaria de ler para eu poder explicá-las para vocês. Então, a primeira definição da professora Francelin é: a resenha é uma atividade de análise e síntese que permite maior elasticidade na abordagem, porém exige, além das características já mencionadas, um certo domínio sobre assunto tratado na obra que está sendo resenhada. A resenha é, portanto, uma atividade mais complexa, porém torna-se mais fácil quando o hábito de fazer fichamentos e resumos são familiares ao pesquisador. Então, esse trecho foi tirado, literalmente, do texto Fichamento como Método de Documentação e Estudo, da Marivalde Moacir Francelin. Está aqui o link para acesso para quem quiser. Também estou disponibilizando para vocês, viu? E a citação da professora Magna Campos, que está no seu Manual de Gêneros Acadêmicos, que eu também estou disponibilizando o e-book para vocês, diz assim: a resenha consiste na apresentação sucinta e na apreciação crítica do conteúdo de uma obra. Compreende, basicamente, a apresentação do autor e da obra, o resumo, o comentário crítico e a indicação de uma obra, seja ela de cunho artístico, científico ou literário. Então, antes de nós falarmos de mais atributos, só resumindo o conceito. Então, enquanto o resumo vai apenas resumir e o fichamento vai trazer os principais elementos e às vezes pode fazer algumas inferências, ou seja, quem vai fazer o fichamento pode fazer alguns comentários no meio, a resenha ela é uma síntese da abordagem daquilo que você está lendo. Então, ao mesmo tempo em que você vai fazer um resumo de uma obra, e aí é importante dizer isso, assim, a resenha, ela é o produto, ela é um texto fruto de um produto cultural. Então, tem que ser um livro, um filme, uma música, um jornal, enfim, tem que ser um produto cultural, né? E aí, quando você resenhar, você vai trazer o resumo, mas, ao mesmo tempo, você também vai trazer uma apreciação crítica. Você vai fazer um julgamento de valor. Você vai dizer se aquele produto cultural é bom ou ruim e por que ele é bom ou ruim. Ou seja, você vai ter que argumentar. Logo, para argumentar, é necessário ter um embasamento prévio sobre aquele assunto. Então, uma resenha ela vai além do resumo, porque eu preciso argumentar o meu posicionamento. É por isso que ela exige mais. Então, aqui, a Magna Campos diz, aqui no meio do texto, né? A resenha deve levar ao leitor informações objetivas sobre o assunto de que trata a obra, destacando a contribuição do autor no que tange a abordagem inovadora do tema ou problema, aos novos conhecimentos, às novas teorias, às relações como os saberes de uma determinada área do conhecimento, além de ser capaz de indicar o leitor virtual, entre aspas, mais adequado para a leitura da obra. Ou seja, né, nessa resenha, o resenhista ele precisa dizer para o leitor, junto com todos esses atributos, com esses elementos, de dar uma argumentação, por que esse texto ele pode contribuir para a sociedade? Né? Então, quer dizer assim, por que eu, enquanto leitor, devo ler esse livro, devo assistir esse filme? Então, assim, na resenha, isso precisa ficar muito claro para quem vai ler a resenha, né? Porque para o leitor, você precisa convencer o leitor de que X produto cultural é bom ou é ruim. Então, pessoal, a resenha, ela pode ser classificada em 3 tipos, né? Então, de acordo com as informações do Manual de Gêneros Acadêmicos,
que eu estou compartilhando com vocês no SIGA da professora Magna. Então, existem 3 classificações: a resenha indicativa ou descritiva, resenha temática e resenha crítica, como a gente vai ver agora. Então, a resenha indicativa ou descritiva é aquela encontrada em jornais e encartes de DVDs, por exemplo, cuja função é fazer uma breve apresentação da obra, livro ou filme, seguida de uma classificação do material, além de fazer uma indicação de público-alvo, leitor virtual, uma ideia de leitor ideal, né? Então, normalmente tem um resumo bem didático, dados gerais da obra e apreciação, ou seja, um pequeno julgamento dizendo por que referida obra cultural é boa. Essa resenha, indicativa ou descritiva, tem a função de, como o nome diz, de indicar. Você vai indicar que tal pessoa assista um filme, enfim, aqui tem ainda dos encartes de DVD, mas assim, seria uma dica. Muitas vezes hoje em dia a gente encontra nos sites, nos jornais impressos, dica de filme, dica de cinema, enfim, né? Algo desse tipo. Porque é um texto bem pequenininho, tá? Então, assim, essa apreciação do tipo, você vai dizer por que é bom em algumas linhas, 3 ou 4 linhas. Então, é uma resenha bem simples. Nós encontramos em jornais resenhas mais complexas, mas aí, normalmente, ela vem dentro do caderno cultural dos jornais impressos, como Folha de São Paulo, Estadão ou Globo, jornais maiores, né, com uma equipe de redação maior, tem aí a sua editoria de cultura, que é todo um caderno especial destinado a questões culturais. Então, nestes casos, nós temos uma resenha mais aprofundada, mais intensa, como nós vamos ver adiante. Mas essa resenha é aquela de algumas linhas, apenas para indicar uma obra. Temos aí alguns podcasts que hoje tem também essa dica de filme, de livro, enfim, de discos, né? Discos como um todo, a obra de um artista musical. Mas aí, de novo, são textos bem breves. Temos, então, a resenha temática. O que é a resenha temática? Trata-se de uma leitura apreciativa de um mesmo tema em textos diferentes ou em diferentes autores. De acordo com Keshiboff e Pavani, 2009, a resenha temática consiste em um gênero cultural que sintetiza mais de um texto ou obra em torno de um só assunto, estabelecendo relações entre suas ideias. Então, aqui é semelhante a um dos tipos de resumo que nós já vimos na aula anterior. Então, aqui nesse caso, nós temos título, apresentação do tema, resumo dos textos ou dos posicionamentos, conclusão e fontes bibliográficas. Então, poderíamos aqui fazer uma resenha, por exemplo, sobre publicações sobre a vacina contra a Covid nos jornais brasileiros. Aí você vai trazer uma síntese sobre tudo que é dito sobre vacina nos jornais, né? Ou ainda poderíamos fazer uma resenha, então, digamos, de produto cultural aqui, porque é um jornal, né? O jornal é um produto cultural. Poderíamos fazer uma resenha temática sobre música sertaneja, e aí compilando o tema da música sertaneja em diferentes, não só cantores, mas diferentes autores que falem sobre música sertaneja, tá bom? E aí, de novo, né, você vai resumir a obra, vai resumir, apresentar o tema, fazer um resumo dos textos e dos posicionamentos. Então, aqui é uma resenha, uma ideia de uma resenha temática, e vejam que aqui a autora os autores não colocam a questão da apreciação ou do julgamento, então aqui não seria necessário neste caso. E temos aqui a resenha crítica. Então, a resenha crítica é um tipo de resenha que se inicia pela referência bibliográfica do texto resenhado, ou ainda, né, de todo um disco, ou de todo um CD, ou enfim, das músicas lançadas naquele semestre por um artista, ou enfim, teatro, uma peça de teatro, uma obra de arte, entre outras obras culturais, resume as ideias principais, apresenta uma apreciação crítica, tanto de aspectos formais quanto conteudísticos desse mesmo texto
e ainda faz uma recomendação crítica de quem deve lê-lo, né? Então, aqui você vai dizer por que é bom com relação à forma e com relação ao conteúdo. Então, o que eu digo com relação à forma e conteúdo? Se eu vou falar de um filme, eu vou falar tanto do enredo do filme, né, de todo ali de todo o roteiro do filme, mas eu também vou falar sobre os aspectos da gravação, né, de como ele foi gravado, dos aspectos técnicos do filme. E aí, num terceiro momento, eu vou fazer uma recomendação crítica, de novo, dizendo por que é bom e argumentar por que é bom ou por que é ruim. Normalmente, o resenhista se considera alguém que conhece o assunto a partir de outras leituras. Então, por exemplo, para eu resenhar um livro, é necessário que eu conheça vários livros daquele autor ou daquele gênero. E assim, por exemplo, para resenhar um filme, uma música ou assim por diante. No entanto, se não tiver conhecimento sobre o assunto, pesquise para inteirar-se melhor sobre ele antes de iniciar a resenha. Em função disso, ao comentar o texto base e fazer a resenha, o resenhista muitas vezes cita outros autores, né, outras obras de referência para enriquecer o seu comentário. Então, esse é o tipo de resenha que nós escrevemos na academia, que nós mais escrevemos na academia, e em alguns momentos é esse o tipo de resenha que entra nas editorias de cultura dos grandes jornais. Porque aí o resenhista, ele fala da obra, né, da referência da obra, né, de algum modo geral, resume, traz as credenciais do autor, quem é o autor do texto, de onde ele vem, o que ele já fez de bom, o resumo informativo da obra, ou seja, vai informar o que aquela obra traz, vai trazer uma crítica à forma e ao conteúdo daquele produto e, por fim, indica ou não a leitura, tá? E aí, o que é interessante, você pode fazer a sua argumentação, ou seja, a sua crítica, utilizando também o amparo de outros autores. Por exemplo, você está falando de X filme, você pode trazer um outro autor que fala sobre esse filme, ou de um outro autor que fala sobre qualidades gerais do cinema que você encontrou nesse filme, e assim por diante. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre resenha. Lembrando que temos vários exemplos compartilhados no CIGA dentro do livro da professora Mari. Só acessar lá, procurar resenha, e aí você vai ver os exemplos para poder depois também uma hora fazer em algumas atividades, né, que nós temos dentro dos nossos cursos de graduação.